Vamos lá, estudo do O Livro dos Espíritos. O livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo número 4, A Pluralidade das Existências. Nós vamos fazer hoje o item número 7, Parentesco e Filiação, e depois também o item número 8, Semelhanças Físicas e Morais. Bom trabalho, Eve. Então, começando aqui esse nosso trabalho, como nós dissemos no início, fazendo um estudo a respeito da reencarnação, abordando a formação dos grupos familiares. Ele é um tema que a gente só percebe, quando surge alguma situação bastante impactante na nossa relação familiar. Porque geralmente quando a gente fala sobre reencarnação, nós ficamos pensando como foram as nossas existências anteriores, a título de curiosidade, tentando entender circunstâncias do nosso dia a dia, do nosso dia a dia atual. Então, estudando sobre parentesco e filiação, Kardec ele propôs aos espíritos esse tema para que eles trouxessem esclarecimentos, principalmente com aquela ideia que nós temos quando vemos famílias que são formadas por espíritos afins e que nós então lançamos aquela pergunta, tal filho puxou tal pai. E esse puxar, essa semelhança, ela acontece como? Será que os filhos, sendo gerados pelos pais fisicamente, também foram gerados espiritualmente, dada essa semelhança? Então, são dúvidas como essas que no nosso dia a dia a gente tem sempre essas dúvidas que vão surgindo e que os espíritos então procuram nos esclarecer. Nessa questão 203, que é a primeira desse nosso tema, diz aqui Kardec: os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma, ou nada mais fazem do que lhes dar a vida animal, a que uma nova alma vem juntar depois da vida moral? E a resposta dos espíritos: somente a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Aqui a expressão estúpido, a gente lembra do passado, quando fala sobre pessoas que trazem doenças intelectuais, limitações intelectuais. Então, nesse caso, quando pergunta se os filhos são gerados espiritualmente também pelos pais, é exatamente por causa dessa semelhança que nós vemos, porque realmente muitas vezes nos impressionam os pais, muitas vezes trazendo características da personalidade, do caráter, daquilo que existe de negativo e também daquilo que existe de positivo. Pais virtuosos com filhos virtuosos, comportamentos muito semelhantes, ou então nós temos ali pais que trazem um caráter bastante problemático e filhos também apresentam essa mesma característica no caráter, e aí então ficamos naquela dúvida, como é que isso pode ser tão semelhante de pais para filhos, sendo que os filhos então são gerados de formas diferentes. Bom dia, Miriam. Gerados no sentido espiritualmente. Então, fisicamente, sim. Aparentemente, nós vemos ali que tem filhos que são os pais escritos durante a juventude. Mas moralmente também trazem essas características. Por isso, essa pergunta de Kardec ela é bastante importante, exatamente para que nós entendamos que todos nós somos individualidades, todos nós temos o nosso próprio histórico. Mas aí, então, quando Kardec coloca nessa questão 203, falando sobre esse ponto, ele aborda também sobre a relação que os espíritos tiveram em existências anteriores, a afinidade, os interesses, e todas essas características continuam acompanhando o espírito durante a sua jornada evolutiva. Então, aquilo que ele gostava no passado, se não houve mudanças significativas de uma encarnação para outra naquele período da erraticidade, se o espírito não investiu esforços para que pudesse corrigir características negativas da sua personalidade, ele mantém então
né, os mesmos traços morais, os mesmos interesses. E aí então, convivendo com outros espíritos, e eles então comprometidos em encarnações, naquela encarnação anterior, e preparando-se para reencarnarem em encarnações futuras, eles então, por essa semelhança, por essa afinidade, apresentam características muito parecidas. Na questão 204, Kardec avança um pouquinho mais, e ele diz assim: desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? A pergunta que é feita é a seguinte: já que nós tivemos tantas e tantas existências anteriores, as famílias hoje são formadas dentro dessa relação que nós tivemos no passado? Porque nós lembramos que nos nossos tempos, aqui no nosso mundo hoje, com as diversas escolas filosóficas e religiosas que nós temos, a ideia da reencarnação ela não é tão aceita, principalmente por essas religiões tradicionais, como acontece, né, naquelas que são reencarnacionistas, que representam uma minoria. Então, quando nós falamos sobre formação de famílias, dá a impressão de que é uma graça, que é uma concessão de Deus privilegiar alguns ou amaldiçoar outros. Então, dentro dessas mesmas escolas, quando nós perguntamos, né, como é que você entende essa aproximação que você teve com a sua esposa, com o seu marido? Como é que você entende você ter recebido esses filhos? Filhos que para você, né, são realmente presentes de Deus, e para outros, né, simplesmente são filhos problemáticos que causam tantos transtornos. Então, acabam atribuindo ao acaso a formação desses grupos. Mas aí quando nós começamos então a entender a reencarnação, e exatamente o que Kardec coloca, que o parentesco remonta a existências anteriores, nós começamos a perceber então o tipo de relação que nós tivemos com esses espíritos. Então, respondem aqui os espíritos. Se, né, o parentesco remonta às anteriores, não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames que remontam a existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Então, nesse caso, nós já vemos o comprometimento que os espíritos tiveram em existências anteriores, e para nós ainda existe, né, uma dúvida muito grande a respeito da função de cada posição dentro da família. Bom dia, André. Por exemplo, né, quando nós pegamos uma família em que nós temos o casal e temos filhos, nessa relação de casais e filhos, nós temos então ali o parentesco de avós para netos, de irmãos, de primos, de cônjuges, pais e filhos. Então, cada posição dessa traz para nós um grau de influência, uma característica que vai fazer com que os espíritos se vejam de um modo diferente. O modo como isso acontece, a programação, né, o modo como acontece essa programação, para nós ainda é desconhecido, porque nós vemos de uma forma muito simplista as relações familiares. No caso, por exemplo, entre casais, nós vemos ali uma relação, a princípio, de igualdade, mas estabelecida num grau de intimidade muito grande. No caso de irmãos, nós temos também ali um grau relativo de igualdade. Nós temos ali entre pais e filhos uma relação de hierarquia, uma relação de avós e netos, uma relação de hierarquia, mas não tão próxima como acontece entre os pais, e assim nós vamos percebendo que cada configuração apresenta para os espíritos um determinado tipo de aprendizagem, um determinado tipo de relação. Então nós não compreendemos ainda exatamente por que acontece dessa forma, por que eu tinha que vir como irmão daquele espírito e não numa outra relação. A isso nós vamos conhecer futuramente, quando estivermos no plano espiritual e os espíritos então trouxerem para nós um melhor esclarecimento. Mas o que nós sabemos é que as relações de parentesco são formadas, sem dúvida nenhuma, em existências anteriores, mas nós não podemos determinar, né, bom dia Miriam, bom dia André, nós não podemos determinar que todas as famílias são constituídas dessa forma.
Porque há espíritos, né, que se aproximam de determinado grupo pela primeira vez, por uma necessidade. Sendo aceito num grupo para receber ali um amparo, para receber assistência, ou mesmo para que esse espírito possa prestar essa assistência para aquele grupo. Mas, de um modo geral, aqui no nosso tempo, né, onde provas e expiações fazem parte da nossa vida, então é muito comum, muito mais comum, os espíritos então se aproximarem por esse grau de afinidade. Muitas vezes espíritos que não eram parentes, mas eles eram companheiros de jornada, trabalhavam junto, conviviam junto, e aí então houve a necessidade desse estreitamento para poder fazer com que eles vivessem determinadas experiências. Então, de um modo geral, nós podemos entender que as relações do passado determinam a formação dos grupos familiares no presente. Mas nós não podemos fazer com que isso seja uma totalidade. De um modo geral, acontece dessa forma. Tiquitá colocou, né, não é aceita por falta de respeito ao primeiro mandamento de Deus. Né? Você colocou, Tiquitá, que eu não lembrei exatamente em que posição, qual foi a citação que eu coloquei. Né? Então, a reencarnação está ensinada nesse mandamento. Deixa eu ver aqui. Tá, depois você coloca para mim um pouquinho, só que eu acabei me perdendo aqui na continuação da leitura. Por favor. Na questão 205, diz para nós aqui Kardec, segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-as remontar às existências anteriores. A resposta, ela os amplia em vez de destruí-los. Baseando-se no parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. Né? No caso da reencarnação, hoje nós temos algumas especulações de que foi um concílio que acabou mudando essa ideia, né? Mas na verdade é que simplesmente não temos elementos fortes o suficientes para convencer as pessoas. E até porque também é uma questão da própria interpretação. Aquele, por exemplo, que leu uma passagem dos textos antigos e ele não entendeu que aquilo sugerisse, e ele não entendeu que aquilo sugerisse uma reencarnação, então ele acaba sendo fiel ao pé da letra. Por isso, então, ele acaba ignorando. Mas como Kardec lembra sempre, né, toda vez que nós ignoramos a reencarnação, em muitas situações aqui da nossa vida, fica sempre um enigma, né? Fica sempre ali uma lacuna que precisa ser preenchida, que é o caso, por exemplo, né, das próprias formações das famílias, né, Alcimar, bom dia, das próprias formações de família, quer dizer, como é que uma família se monta? Como é que uma família com esses espíritos se aproximam? É tudo uma questão de acaso, uma questão de sorte e azar? Aí nós vemos ali uma aproximação, o espírito que tem mais afinidade com um do que com o outro. Por que se formam, por exemplo, os próprios casais? De que forma que acontece essa aproximação? Por que tem casais que são felizes pela afinidade e outros que são felizes ali pelas dificuldades? Então, isso, quando nós não temos um entendimento, nós atribuímos, sem dúvida nenhuma, isso ao acaso. Então eu não tive sorte na minha vida. E levando em consideração que a nossa existência acaba sendo única, numa única encarnação, pelo fato de não aceitarem a ideia da reencarnação, tendo outras existências no passado e outras tantas no futuro, então o indivíduo simplesmente se coloca como sendo ali alguém que não deu sorte na vida. Então ele acaba restringindo a sua vida para esse pequeno período e ele acaba se conformando ou se revoltando com isso. Então, a reencarnação, como lembra sempre Kardec, traz para nós a chave que abre essas portas desses enigmas, trazendo para nós muitos entendimentos. Não de uma forma detalhada, obviamente, porque nós não temos acesso ao histórico de cada espírito para determinar como foi a sua existência anterior, quais foram as suas ações, com quem ele se encontrava comprometido. Isso não é da nossa conta, literalmente. Porque nós temos ali a nossa própria existência, mas entender a reencarnação é, sem dúvida nenhuma, como a própria ideia da doutrina espírita, é ser um consolador. Ela traz para nós uma consolação, ela traz para nós, né, uma resignação diante das dificuldades
em especial. Então nós nos vemos ali numa situação difícil e nós entendemos que isso, primeiro, que a situação não é definitiva, e segundo, que a situação teve uma causa e, consequentemente, ela traz o seu efeito. Então, não aceitar significa se conformar com isso, se conformar com essa falta de esclarecimento, com essa falta de entendimento. E é aí que vai gerar em nós, então, toda essa ansiedade, essa expectativa, todas essas frustrações que acabam influenciando a nossa vida de uma forma muito direta, de uma forma muito impactante. Né? Deixa eu ver aqui. A respeito do cristianismo, como eu falei para vocês, é tudo uma questão de interpretação. As pessoas fazem suas interpretações a respeito dos ensinamentos, porque Jesus, ele trazendo para nós ali ideias e expressões que hoje nós interpretamos de um modo diferente, significa que aquilo que foi passado para nós no passado não veio de um modo tão claro. Dizendo para nós, por exemplo, né, tal coisa é assim definitivamente. E não trazendo ali aquelas figuras de linguagem, trazendo muitas vezes ali um pouco de enigmas, né, isso acaba dificultando bastante o entendimento. Mas as próprias leis naturais fazem esse papel de nos esclarecer. Então aquilo que é fantasioso vai naturalmente ficando, né, vai se dissipando. E aquilo que é uma realidade vai se formando. É o que nós vemos hoje, por exemplo, a respeito da própria existência dos espíritos e das suas comunicações. Você pode até negar, você pode amaldiçoar, mas você pode até não aceitar viver aquilo, você pode até amaldiçoar e inventar um monte de história, mas você não pode negar que é uma realidade. Então, cada vez mais, isso não é, claro, uma comprovação científica, mas a cada dia que vai passando, nós vamos então eliminando aqueles sistemas, né, que negam simplesmente por não terem uma explicação. Então nós vamos restringindo cada vez mais, nós vamos filtrando cada vez mais, até termos como resultado os fatos puros e incontestáveis. Então não chegamos nesse ponto ainda, de não ter mais dúvidas sobre isso. Então, nesse caso, nós temos que esperar o momento certo, né? Claro que nós temos ali aquela expectativa de querermos todas as respostas, né, durante essa nossa geração, que todos os segredos do universo se resolvam simplesmente porque nós nos encontramos aqui vivos e queremos testemunhar tudo isso, mas essas mudanças acontecem de modo bastante lento. Então nós, sem dúvida nenhuma, estamos presenciando um momento extremamente importante para todos nós aqui, para o nosso mundo, que nesse caso, por exemplo, é essa própria transição planetária, a doutrina espírita se tornando cada vez mais presente, né? Quem, por exemplo, né, aqueles de nós que vivemos, né, naquela geração de Kardec, seja na Europa, seja aqui no Brasil, ou em outra parte qualquer, felizes daqueles que presenciaram o nascimento da doutrina espírita, mas que estavam próximos dos núcleos onde a doutrina se propagava. Porque, de um modo geral, aqueles que viveram na época de Kardec, muitos deles não tinham qualquer conhecimento da doutrina espírita, não tinham por perto nenhum tipo de informação, algumas vezes ouviram falar vagamente que alguma coisa estava acontecendo. No nosso caso, na nossa geração, nós estamos vivendo isso. Nós temos a oportunidade de ver isso de um modo bastante direto. Então, a grande dificuldade que nós temos agora é resolver, solucionar essas dúvidas que vão surgindo, né? Essas dúvidas que são mais superficiais, porque os fatos estão aí. Né? Bom dia, Zé. Então, os fatos dizem, né? Os espíritos podem se comunicar. A mediunidade é algo que todo mundo agora vê, podendo aceitar ou não aceitar. Você pode chamar a pessoa de desequilibrada mental, você pode chamar de uma influência demoníaca, você pode dizer que a mediunidade é um fato que você vivencia, mas ela está ali. Então nós estamos vivenciando esse momento. Só que não adianta a gente querer ter essa pressa de esperar que todos se convençam de uma hora para outra. Tudo virá no tempo certo, né? Então se não for nessa geração, será numa próxima ou numa outra próxima, e assim as coisas vão acontecendo gradualmente, um passo de cada vez. E nesse caso, né, a gente vai se deparando, sem dúvida nenhuma, com esses enigmas que envolvem, né, a nossa vida aqui no mundo físico, em especial nessa relação familiar, e aí então a gente pode não ter a resposta imediata, mas a ideia já foi lançada.
de imaginar, por exemplo, que eu não sei porque as coisas são assim, mas eu sei que no passado ela teve a sua origem. Isso já é um passo significativo, porque até então todo mundo imagina que as coisas acontecem, né, simplesmente ao acaso, mais uma vez como eu tinha comentado há pouco, né? 205 diz aqui para nós: segundo certas pessoas, deixa eu ver aqui eu acabei de ler para vocês, né? Que fala exatamente que a reencarnação ela destrói os laços de família, porque em cada encarnação você vai tendo ali espíritos novos que vão formando aquele grupo. Então significa que se você aceita a reencarnação e você entende que novos espíritos vão fazendo parte da sua família e que você nem sempre tem contato com os espíritos com quem você conviveu, e isso vai dizer exatamente que então as famílias vão se dispersando cada vez mais. Aquela família que nós temos hoje, entre casais e filhos, parentes próximos, numa nova encarnação você vai para um outro grupo e aí então você esquece todo mundo com quem você tinha convivido. É aí que os espíritos colocam para nós exatamente isso, que ela amplia em vez de destruir. Se há uma afinidade entre os espíritos, eles naturalmente se aproximam e naturalmente se procuram. Agora, se por acaso não há afinidade, cada um vai seguir seu caminho naturalmente. Então hoje nós estamos próximos, né, com aqueles com quem nós tivemos uma relação do passado. Essa relação pode ser simpática ou antipática, mas a partir do momento em que ela foi resolvida, aí cada espírito vai seguir pelo seu caminho. Muitas vezes espíritos optam em seguir na mesma direção juntos, pelo fato de terem uma relação de proximidade, né? Mas na encarnação seguinte, então, vai ter exatamente isso. Ou eles se aproximam ou eles se distanciam. E aí então nós teremos novos espíritos que vão se aproximando, vão se agregando ao nosso grupo familiar, e aí então essa família vai se tornando cada vez maior. E diz aqui ainda mais para nós, né? Ele coloca que os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. E é exatamente quando nós estudamos, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, as famílias consanguíneas e as famílias espirituais. As famílias consanguíneas são aqueles que fisicamente reencarnam dentro de um mesmo grupo, ou seja, a formação do corpo a partir de outro corpo. Agora a família espiritual, ela se dá por essa afinidade, são esses laços da família espiritual que vão se tornando então menos precários, ou seja, vão se tornando cada vez mais sólidos. Nós precisaríamos, né, para poder entender de que forma é que acontece a aproximação desses espíritos, a continuidade que eles têm em suas relações, os sentimentos que vão sendo gerados, nós precisaríamos ter uma visão bastante prolongada, uma visão muito mais ampla da forma como grupos se formam. Nós teríamos que acompanhar esses grupos que vão reencarnando e se juntando, resolvendo ali seus problemas, tendo ali conquistas, né, durante um prazo longo. E nós não temos essa oportunidade. Temos algumas histórias que chegam para nós, né? O próprio livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, ou seja, 1500 anos, várias encarnações de um espírito que ele vai contando a sua história. Então, mas quando nós lemos apenas uma, nós temos uma dificuldade muito grande de fazer uma avaliação a respeito desse tema. Então, se nós tivéssemos uma visão mais ampliada, acompanhássemos espíritos, aquele grupo, durante várias e várias encarnações, nós perceberíamos todos os altos e baixos que eles viveriam, aqueles que se aproximaram, aqueles que se afastaram. Então, infelizmente, como não temos essa condição, ficamos com essas dúvidas e com essa vontade de querer aprender um pouco mais, né? Só que não é possível para nós ainda. Até mesmo a nossa história, né? Chegando no mundo espiritual, conforme os espíritos vão passando, nós temos a oportunidade de fazer uma avaliação sobre a nossa existência de determinado ponto para frente, né? Porque aquilo que é do passado distante, né, salvo por um motivo muito especial, ele não tem necessidade nenhuma de ser explorado. Exatamente porque quanto mais no passado nós vamos, mais problemas com maior gravidade nós encontramos. Pelo fato de nós termos tido uma existência mais primitiva, mais sensualista, mais embrutecida. Então, quanto mais a gente volta no tempo, mais são as tragédias, né, com que nós nos deparamos. Maiores são as tragédias com que nós nos deparamos. Então, de um ponto para cá, nós conseguimos ver o nosso caminho e ver exatamente aqueles que compuseram esse grupo.
com que nós caminhamos, né? Então, nesse caso, nós temos aqui essa ideia de que a reencarnação enfraquece, né? Isso na época de Kardec, nos tempos atuais, nós podemos perceber que esse tipo de tema nem é abordado, a gente nem fala sobre isso. Porque ou nós temos a ideia de aceitar a reencarnação ou de negar. Aqueles que aceitam parcialmente, que trazem alguns senãos ali, né? Então, hoje raramente acontece. Então, Kardec apresentou essa questão certamente apenas a título de esclarecimento, né? Depois, na 205A, ele diz aqui para nós: ela diminui, entretanto, a importância que alguns atribuem à sua filiação, porque se pode ter tido como um pai um espírito que pertencia a uma outra raça ou que tivesse vivido em condição bem diversa. A resposta não é verdade, mas essa importância se baseia no orgulho. O que a maioria honra nos antepassados são os títulos, a classe, a fortuna. Esse coraria de haver tido por avô um sapateiro honesto, e se vangloriaria de descender de um nobre debochado. Mas digam ou façam o que quiserem, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela nossa vaidade. Aqui já é um ponto importante, né, que a gente pode observar. Tem uma prática hoje, né, uma prática antiga até, para aqueles que apreciam, né, que é exatamente a pesquisa de genealogia. Para quem já fez, né, as pesquisas sobre a sua própria família, né, conhecendo quem são os membros, compreendendo quem eram os seus antepassados, de que forma que eles viveram, onde eles viveram, quais eram, né, os seus títulos ou suas posses, né? Então eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa sobre a história da minha família, porque a minha avó materna ela é descendente de alemães, e aí então, claro, né, a gente acaba tendo essa curiosidade de saber de onde vieram e quem eles eram, né? Então pesquisa vai, pesquisa vem, durou alguns anos. Esse trabalho que eu acabei fazendo, conheci muitos parentes, né? Conheci muita gente mesmo que ajudou nesse trabalho, e nós conseguimos chegar, eu consegui chegar mais ou menos lá para 1700 e alguma coisa, né? Consegui chegar a 9 gerações da minha família. Então eu faço parte da 7ª geração, mas eu consegui chegar lá atrás, que veio da Suécia passou para a Alemanha, da Alemanha eles vieram para o Brasil, se espalharam aqui na região de São Paulo e coisa e tal. E aí então, como foi colocado aqui pela resposta dos espíritos, que esse interesse que nós temos em conhecer os nossos antepassados é muito mais pela vaidade do orgulho do que necessariamente, né, por algo produtivo, por algo verdadeiro. Imaginar que a minha família veio da Suécia, depois da Alemanha, naquela época era assim, uma coisa de muito orgulho, né? Meus descendentes são descendentes nórdicos, né? Meus descendentes são descendentes de tal lugar, né? Mas vai saber o que eles viviam naquela época. Não encontrei ninguém que tinha título importante, né? Alguém que morasse num castelo, alguém que fizesse parte de alguma família nobre, né? Medieval, alguma coisa assim. Mas é interessante também que quando a gente faz as pesquisas, vem uma recomendação muito curiosa, né, que eles dizem assim: se preparem para surpresas, porque nem sempre você vai encontrar aquilo que para você é satisfatório, você vai se decepcionar com muita coisa também. Aí você encontra aquele que é preso, encontra aquele que cometeu suicídio, encontra aquele que causou grandes transtornos na família. Então, conforme é colocado para nós aqui nessa resposta, pois é, Miriam, não achei Rei Arthur, achei ele desapareceu no meio do caminho. Mas pelo que eu lembro, né, pelo que eu estudei, por exemplo, a minha família deve ter vindo pelo sobrenome, né, e pela região de onde ela veio lá na Suécia, deviam ser algum camponês que foi adotado por algum fazendeiro, né, que geralmente era assim, né, as pessoas chegavam, não tinham sobrenome, e aí então os fazendeiros davam os seus sobrenomes, né, ou algum nome que era próprio daquela região, para aquelas famílias, né. Então minha família veio de lá, nada de nobre, né. Então por isso que é colocado para nós que essa importância diminui. Quer ver aqui que foi colocado? Ó, essa ideia de destruir os laços, né, de família, diz assim, né, ela diminui, entretanto, a importância que alguns atribuem à sua filiação. E aí os espíritos colocam, é verdade, mas essa importância se baseia no orgulho. Já pensou se eu dissesse assim, não, porque na minha família, lá no passado eu tive tal pessoa na família.
porque ele era um empresário, porque ele era um político, porque ele era ali um general, porque ele era um nobre. Ou seja, eu não sei nem quem é, mas só o fato de saber que aquela pessoa está na minha família, eu já me achava o máximo. E na verdade é exatamente isso, baseado no orgulho. Né? Só que também a realidade também acaba chegando. Né? Por isso que coloca. O que a maioria honra nos antepassados são os títulos, a classe e a fortuna. E não simplesmente a parte nobre. A gente não lembra, por exemplo, quem eram as pessoas generosas, caridosas, pessoas bondosas da família. A gente quer saber as pessoas que eram importantes para a sociedade. E aí então a gente começa a ver então que essa ideia da reencarnação, não só nós muitas vezes estivemos juntos com essa família naquele mesmo período, ou muitas vezes eram pessoas, nós somos estranhos a essa família. Então a ideia da reencarnação também traz para nós muitos esclarecimentos. E um detalhe curioso, né, que na época em que eu comecei a fazer essas pesquisas, né, eu recebi uma árvore genealógica grande, né, que devia ter mais ou menos 1,5 m por 1,20 m, né, então eram daqueles papéis de projeto. Então eu peguei essa árvore e prendi, né, com fita crepe na parede do meu quarto para que eu tivesse sempre acesso a ela nas pesquisas, né, porque eu estava digitando alguma coisa, pesquisando, eu olhava para o lado, via aqueles nomes e tal. E aí então foi interessante que muitas pessoas se interessaram em participar também. Muitas pessoas quiseram colocar ali, dar sua contribuição, fazer atualização. Eu sei que nós chegamos em 1.300 pessoas na família, mais ou menos. Dessas 1.300 eu devo ter conhecido algumas pouquíssimas, né? Mas a gente começa a conhecer o caminho que esses espíritos percorreram. Nós falamos que somos parentes, somos familiares, mas tão distantes, de 6 gerações, de 7, de graus, né, de 5º grau, de 6º grau. Né, cheguei a encontrar na Guatemala familiares que vieram da Alemanha também, que foram para lá. Então a gente fala assim, oi primo, tudo bem primo? Mas não sabe quem é, não sabe de onde veio. Então na verdade nós temos ainda essa ideia de que a sociedade vai valorizar a nossa linhagem, a nossa descendência, de acordo com as personalidades que nós vamos encontrando. Só que muitas vezes essas personalidades chegaram numa determinada posição a custo de muito sofrimento provocado para outras pessoas. Né? Então, quando se fala de reencarnação, né, nós podemos encontrar a nossa própria participação em determinados eventos da nossa vida. Vamos em frente então, né? Voltando tanto no tempo, vai saber o que a gente vai encontrar. Na questão 206, a última desse tema, também para falar sobre parentesco e filiação, diz aqui Kardec: desde que não há filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, ou seja, não foi um espírito que gerou um espírito. Os espíritos se juntaram e tiveram filiação consanguínea, não filiação espiritual. Então essa ideia de que você vai chegar no mundo espiritual, vai encontrar com os seus pais, vai encontrar com os seus avós, e aí então você fala, poxa pai, te encontrei, poxa mãe, te encontrei. Na verdade, essa ideia materna e paterna é algo relacionado com o mundo físico. Porque nós chegamos até a ver isso no capítulo anterior aqui do Livro dos Espíritos, que muitas vezes nós temos um espírito que é filho de alguém que se encontra numa condição moralmente, intelectualmente inferior ao próprio filho. Então vão se aproximando por afinidade, vão formando esses grupos, e essas famílias espirituais então vão sendo criadas exatamente pela aproximação e afinidade que os espíritos têm. Então aqui para nós, desde que não há filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, o culto dos antepassados seria uma coisa ridícula? Nós temos, né, muitas religiões e muitas tradições. A igreja messiânica, por exemplo, né, aqui no Brasil, tem ali um altar, onde é feito culto aos antepassados. Então eles colocam fotos, né, na cultura oriental também, assim, no Japão também se faz muito isso. Tem um valor muito grande pelos seus antepassados, pelos seus descendentes. Nós pegamos em países europeus, pegamos em países da América do Norte, né, onde inclusive sobrenomes são colocados para manter ali a mesma linhagem, para manter a mesma estrutura familiar. Né? Então nós temos ali, né, várias
tradições aqui no nosso mundo hoje em que existe realmente esse culto aos antepassados. Que nome é esse que eu não conheço, Dudu? Sorissage? O que é esse daí? Eu não conheço. Então nós temos hoje muitas culturas que valorizam demais os antepassados. Até mesmo nós podemos ver, né, que nos próprios cemitérios nós encontramos os mausoléus, né? O culto dos antepassados, legal então, da messiânica, né? Não sabia que tinha esse nome. Então nós temos os próprios mausoléus, onde nós temos ali pessoas de famílias tradicionais, né, que são sepultados, e aí então aquele orgulho, né, que o bisavô foi sepultado, depois o avô, depois os filhos, depois os netos, né, todo mundo se juntando para formar, né, que a nossa família é assim, porque a minha família tem essa história, porque a minha família tem essa importância. Então, é perguntado para nós aqui, é algo desprezível esse culto aos antepassados? A resposta dos espíritos, seguramente não. Porque devemos sentir-nos felizes de pertencer a uma família na qual encarnaram espíritos elevados. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, não tem menos afeição dos que estão ligados a eles por laços de família, porque os espíritos são frequentemente atraídos a esta ou aquela família por causa de simpatias ou ligações anteriores. Essas ligações anteriores podem ser ligações bastante antipáticas. Mas acreditai que os espíritos de vossos antepassados não se sentem absolutamente honrados com o culto que lhes atribuais por orgulho. Seu mérito não recai sobre vós, senão na medida em que vos esforçais por seguir os bons exemplos. Somente assim a vossa lembrança lhes pode ser não apenas agradável, mas até mesmo útil. Vamos entender aqui a resposta dos espíritos, né? Tico Teco lembrou que nós mesmos podemos ter sido os antepassados, né? Podemos não, né? Na verdade, quase não podemos dizer que fomos, né, parte daquele grupo. Então, qual é a ideia que nós podemos colocar a partir dessa resposta dos espíritos? Imaginemos um espírito que, numa determinada época, acabou tendo ali uma posição importante na sociedade, como resultado do seu trabalho, pelas influências que ele teve, pelas suas conquistas, enfim, ele acabou então tendo ali o seu nome que foi preservado. Aí então, no presente, os seus descendentes, né, ele já teria desencarnado, e aí então valorizam tudo aquilo que ele era, porque ele foi de uma grande família, porque ele foi um grande homem para a sociedade, um homem de grande importância, deram a ele ali, deram uma praça, né, construíram uma praça com o nome dele, nome de rua, fizeram estátuas e tudo mais. Então nós estamos, na verdade, valorizando muito mais pela nossa vaidade a posição daquela pessoa do que ela realmente por aquilo que ela é. Agora imaginemos aquele espírito que tenha conquistado toda aquela posição por um comportamento que é reprovável moralmente, pelo seu egoísmo, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, pelo seu comportamento que é reprovável. Esse espírito, após a desencarnação, passando por aquele processo, né, de contabilidade da própria existência, né, fazendo ali um balanço daquilo que ele fez de positivo, daquilo que ele fez de negativo e tudo mais, esse espírito vai se sentir muito constrangido por aquilo que ele fez. E as encarnações seguintes, certamente, ele tendo esclarecimento, vai solicitar experiências que façam com que ele modifique aquela conduta que ele teve naquele momento. E no momento em que os seus antepassados fazem aquele culto, lembrando da importância que ele teve, mas que foi para ele uma importância negativa, é muito mais um constrangimento do que um elogio. Agora, conforme os espíritos colocam nessa resposta, se o espírito é lembrado pela nobreza do seu caráter e que o exemplo que ele deixou foi seguido pelos seus dependentes, aí sim, pelos seus descendentes, né? Aí sim o espírito se sente orgulhoso. Então, na verdade, essa linhagem consanguínea que nós tanto valorizamos, como é colocado pelos espíritos, vale muito mais para enaltecer o nosso orgulho, a nossa vaidade, do que tem realmente uma função que seja produtiva, que seja proveitosa. Então, por isso que lembremos sempre que a reencarnação ela é uma experiência que nos permite, né, um aprendizado contínuo dentro dessa trajetória evolutiva. Temos ao nosso lado companheiros de jornada que se aproximam por afinidade positiva ou por uma afinidade negativa.
Lembramos que afinidade não significa necessariamente algo positivo. Podem ser dois criminosos cuja afinidade é exatamente o crime. Mas nós falamos pela afeição. Espíritos que se aproximam pela afeição, pelo afeto, e outros que se aproximam por uma necessidade reencarnatória baseada num compromisso negativo. Então, em vez de valorizarmos, né, a história dos nossos antepassados, que nós utilizemos daqueles que estavam em nossas famílias ou daqueles que estavam fora da nossa família, pelo exemplo positivo que deixaram. O tempo, né, Tico-Teco, que levam, né, nós temos ali vários exemplos que são colocados para nós, espíritos que ficam durante 20 anos, 30, 50, 100 anos, no plano espiritual, naquela condição de erraticidade, antes de uma nova reencarnação. Né, então podemos certamente, né, nascendo dentro do mesmo grupo familiar e conhecendo a história, nós podemos ali fazer ter aquela lembrança, né, ou mesmo vivenciar aquele culto, aquele antepassado que muitas vezes éramos nós mesmos. Tem até um estudo que é feito, estudo não, né, um documentário que foi produzido pelo Discovery Channel, que falava sobre reencarnação. Aí vocês devem se lembrar, né, que um dos casos era um garoto que era um policial, e aí então ele desencarnou com um tiro no peito, acertou o coração e ele desencarnou. E aí então, né, a filha dele acabou depois se casando, tendo um filho, e ele então nasceu com um problema congênito no coração. E aí então ele lembrava-se de passagens quando ele era policial. Nesse caso nós temos ali o neto que tinha lembranças de ter sido o avô. Obviamente nós falamos, né, que teria tido lembranças porque não há nenhuma forma de apontarmos isso de uma forma definitiva, de uma forma certa. Mas o que nós analisamos ali são os indícios que são apresentados. Então aquele jovem tinha lembranças, falava de coisas, até mesmo teve aquele caso, né, da mãe chamar a atenção desse garoto, e ele falava assim, não fala comigo assim porque eu sou seu pai. Né, isso dentro do documentário. Então são as coisas curiosas que vão surgindo, que podem ser, então, no caso das reencarnações, uma reencarnação breve, de acordo com a necessidade do espírito, ou uma reencarnação prolongada, também de acordo com a sua necessidade. A Fatival lembrou, né, até mesmo o agradecimento pela possibilidade de continuidade que aquele espírito nos garantiu. Sim, é tudo uma questão do modo como nós valorizamos a nossa vida, valorizamos a família que nos trouxe uma estrutura, né? Até mesmo, muitas vezes, esse antepassado, através de um trabalho honesto, de um trabalho digno, construiu um patrimônio que ofereceu aos descendentes uma segurança material para viver aqui no mundo, para poder estudar, para poder trabalhar. Então, tudo uma questão de nós agradecermos, né, tudo aquilo que nós temos de positivo e sempre valorizarmos também os exemplos que nos foram trazidos. Então, nós temos netos, né, que se lembram dos avós, ou dos avós, né, que foram ali os construtores de uma determinada estrutura, e aí então seguem os mesmos passos, mantendo ali a mesma dignidade, ou nós temos outros casos de espíritos que chegam aqui de uma forma rebelde, né, e trazem ali tantos e tantos problemas, apesar de terem tido bons exemplos na história da família. Então, por isso, esse item aqui, parentesco e filiação, aquela ideia que nós colocamos, nós veremos agora, né, no item número 8, semelhanças físicas e morais. É o próximo item, que vai exatamente como base daquilo que nós estudamos, aquela frase, né? Puxou o pai, puxou a mãe. Puxou o pai, puxou a mãe em que exatamente? No comportamento, geralmente dentro da parte moral. Ou muitas vezes até dentro da preferência. Nós temos ali pais que têm determinados gostos, né? Positivo, por exemplo, né? O pai adora viajar, e o filho também adora viajar. Ele fala, puxou o pai. Ou então o pai é alcoólatra, de repente o filho também começa a desenvolver o mesmo vício. Puxou o pai. Porque o pai é trambiqueiro, o filho também é. Puxou o pai. O pai é trabalhador, o pai é honesto, o filho trabalha da mesma forma. Puxou o pai. E aí então a gente vai vendo essas semelhanças físicas e morais. Físicas pela genética. A genética explica isso com tranquilidade. Nós vemos ali, né, o DNA dos pais que vão se juntando, depois tem a predominância do pai ou da mãe, e aí o filho então traz uma semelhança muito grande. Agora, moralmente a questão fica, o espírito também tem essa genética moral, entre aspas? Pergunta 207. Os pais transmitem aos filhos, quase sempre, semelhança física. Transmitem também semelhança moral?
Bom, Kardec colocou como uma afirmação essa primeira parte da pergunta, dizendo exatamente que quase sempre os pais transmitem aos filhos uma semelhança física. Isso para nós é patente, né? Nós olhamos, vemos ali, inclusive, até montagens que são feitas, colocando foto dos pais e dos filhos, os pais quando eram jovens com os filhos no presente, nós vemos ali exatamente as mesmas caras. Uma semelhança assim que chega a impressionar. Mas aí Kardec fala se moralmente é a mesma coisa. Isso porque o corpo é gerado pelo corpo. Mas e o espírito? Qual é a sua origem? Nós já chegamos a falar sobre isso de acordo com as crenças que nós temos hoje, que falam sobre a origem do espírito. Então nós temos o generacionismo, que é o espírito gerando um espírito, ou seja, o espírito do filho é uma parte do espírito do pai. Essa é uma crença que pouco hoje é defendida, mas que no passado era assim, já que não se entendia qual era a origem dos espíritos, né? Então atribuíam então o nascimento de um espírito como sendo parte do espírito dos pais. O segundo é o criacionismo, que o espírito é criado no momento em que há a fecundação. E depois nós temos também a pré-existência, o pré-existencialismo, que é a filosofia, a doutrina que a doutrina espírita abraça. Ou seja, o espírito já existia antes de nascer. Não estamos falando aqui de reencarnação ou de uma única existência. Isso aqui, por enquanto, não importa agora. Nós falamos que nós temos crenças, como o próprio cristianismo hoje, traz a ideia de que nós nascemos fisicamente, mas já existíamos no mundo espiritual. Se nós vamos reencarnar numa única vez, ou se vamos ter ali várias reencarnações, isso já é um outro detalhe, mas nós já existimos antes. Então, essa ideia do generacionismo, de que o espírito é gerado a partir do espírito dos pais, por mais confusa que possa parecer essa filosofia, é algo que existe e que nós temos que considerar a título de estudo. Então, se o espírito é gerado a partir do espírito do pai, nós sabemos então que ele também traz características da personalidade e dos valores. Agora, quando nós estudamos a pré-existência, sabemos que o espírito é criado não pelos próprios espíritos, mas ele é uma criatura divina, que ele é independente, que ele segue trajetórias diferentes de outros espíritos. Aí então nós pensamos, se ele é um espírito diferente do espírito dos pais, então nós não podemos dizer que os traços da sua personalidade, do seu caráter, vieram dos pais. Então a resposta dos espíritos. Transmitem também semelhança moral? Não, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada mais existe do que a consanguinidade. Então, o corpo forma o corpo. É apenas ali uma semelhança genética, não uma semelhança moral. Mas ainda assim, porque a dúvida permanece, mesmo que os espíritos sejam diferentes, sejam individuais, e que não transfiram características morais de um espírito, dele próprio para outro espírito, ainda assim nós vemos muitas semelhanças. O espírito tem a mesma aparência, tem o mesmo comportamento, tem a mesma bagagem moral, positiva ou negativa. Como é que nós podemos entender isso daí então? Na questão 207A, diz aqui para nós: de onde vêm as semelhanças morais que existem às vezes entre pais e filhos? São espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Quando nós lembramos que as famílias geralmente são formadas por espíritos que tiveram relação no passado e que hoje, conforme lembra Joana de Ângeles, os grupos familiares são formados por espíritos comprometidos no passado, a maioria desses comprometimentos são comprometimentos negativos, então nós imaginamos que nós cometemos erros juntos. Nós éramos companheiros de vícios, companheiros de erros, companheiros de problemas. Se eu me envolvo num problema com outra pessoa, já vemos, de um modo geral, que nós temos semelhanças com aquele ponto que foi o problema. Porque, do contrário, cada um seguiria para o seu próprio lado. Então nós tivemos ali amigos e inimigos dentro de um determinado campo.
Quando esses espíritos se juntam numa mesma família, eles continuam apreciando a mesma coisa. Só que nesse caso, alguns espíritos podem reencarnar antes na condição de pais, outros na condição de filhos, ou podem reencarnar juntos, sejam como primos, sejam como irmãos, sejam como amigos, né, porque reencarnam em grupos diferentes, mas acabam se aproximando, se atraindo naturalmente. Atração essa que é formada por um magnetismo que nós ainda não compreendemos. Porque os espíritos falam, nós aprenderemos um pouco mais aqui para frente, que eles dizem que as almas afins se procuram no meio da multidão. E como é essa busca que acontece? É algo tão sutil ainda que nós não compreendemos. Mas já sabemos que naturalmente somos atraídos. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, na formação de casais. Temos ali as pessoas que vão vivendo suas vidas e de repente do nada uma olha para a outra, se aproxima, constrói uma família e vivem suas experiências. Como isso acontece? Que tipo de atração é essa que existe? Então quando nós falamos, né, ao lermos os nossos livros, que é uma força magnética, que é uma atração, porque os espíritos têm afinidade, nós falamos pelas palavras que ensinaram, mas nós não entendemos o mecanismo da coisa. De que forma que isso realmente acontece. Isso porque não faz parte da nossa realidade, né? É algo que transcende a nossa capacidade de entendimento, pelo menos nesse estágio em que nós nos encontramos. Por isso, então, os espíritos se aproximam, né, pela simpatia, são atraídos pela afinidade de suas inclinações. Essas inclinações são as nossas tendências. Tenho tendência a me comportar dessa forma, gosto daquelas coisas, gosto sinto prazer com determinado tipo de comportamento, naturalmente, então, vou me aproximando daqueles com quem eu tenho afinidade. Tico Teco lembrou aqui mesmo que existam semelhanças diferentes entre eles, né? Pois não são xerox. Sim, exatamente, né? São semelhanças. André lembrou aqui, né? Mas nada pode acontecer também, mas pode acontecer também que um espírito escolha nascer numa determinada família para ajudar. Aí, nesse caso, são aqueles que têm ali alguma missão, né? E quando a gente fala em missão, não pensemos em grandes missões, como acontece com os missionários do mundo hoje. Nós temos missões nas mais variadas graduações. Desde uma missão específica naquela família, a minha missão, como acontece com os pais, é direcionar os filhos para aquele tipo de comportamento. É a minha missão. Para outros, a missão é fundar uma instituição que acolha 2.000 crianças. Cada um tem a sua missão. Missão é uma tarefa que nós temos, porque na verdade nós temos as nossas provas, é uma necessidade da nossa evolução, temos as nossas expiações, é uma consequência do nosso estágio evolutivo ainda inferior, ainda infantil, e temos as nossas missões. Porque ninguém vem para cá só para resolver problema, nós vemos para cá também para trabalhar. Esse trabalho que nós temos não deixa de ser uma missão. Aí no caso, André lembrou, né, que seria uma missão de conciliação. Olha, a gente pode criar uma ideia, André, só para poder ilustrar. Né? Imaginemos que um grupo de espíritos no passado criaram problemas entre eles, se tornaram inimigos e tudo mais, e aí todos eles desencarnaram, e aí décadas depois, eles se encontram no mundo espiritual, pedem desculpas, apesar de terem ali as divergências, e aí eles então são orientados, olha, vocês vão reencarnar na mesma família. Aponta para um, aponta para outro. Vocês dois vão se juntar e vão se casar. E esse terceiro aqui vai para lá como filho de vocês. Aí os dois reencarnam, vão ali vivendo as suas vidas, enquanto isso, aquele espírito que é o filho vai ali trabalhando para poder entender o comportamento de cada um, e o compromisso dele é exatamente essa missão conciliadora. Essa é uma pequena história que nós contamos, que ela é viável, em que o espírito é orientado para ajudar aquele grupo. Temos aquele caso também em que um espírito problemático vai reencarnar como filho, e o irmão veio como missionário para ajudar os pais a amar esse filho, por quem eles tinham antipatia no passado. Então, nós podemos criar N situações, colocando desde os espíritos missionários, dos espíritos virtuosos, até os problemáticos, e nós vamos montando. É aquele brinquedo em que você vai encaixando as peças, montando figuras diferentes. De um modo geral, sim, Tico Teco, né? Quando os espíritos dizem para nós que as famílias são criadas, são formadas por espíritos comprometidos com o passado, como lembra Joana de Ângeles, ela fala daqueles espíritos que de alguma forma tiveram uma relação. Mas nós temos espíritos também, como nós veremos daqui a pouco, espíritos que chegam pela primeira vez.
alguns espíritos problemáticos que pedem uma família que possam ajudá-lo a conter uma determinada tendência, porque o grupo com o qual ele tinha afinidade era um grupo problemático, e ele então, por merecimento, por esforço, reencarna numa família completamente estranha a ele. Mas nem por isso deixa de começar então a criar aquele sentimento nobre entre eles. E aí então ele acaba de ganhar novos amigos, novos familiares espirituais. Então a mesma coisa também. De um modo geral, para nós acontece assim. Principalmente nessa fase em que o nosso planeta passa por tantas mudanças. Orientam os espíritos, né, por exemplo, através do Divaldo, lá no livro Transição Planetária, que muitos espíritos que são mais elevados moralmente e intelectualmente aqui do que os habitantes do planeta, reencarnam agora para ajudar nessa transformação. E eles vieram de um ambiente diferente, de grupos familiares diferentes para reencarnar entre nós. São espíritos completamente estranhos aqui ao nosso mundo, mas que trouxeram essa missão para ajudar nesse processo de transformação. Continuando aqui para nós, vamos lá. Falamos então aqui, né, das semelhanças morais, que são espíritos simpáticos atraídos pela afinidade de suas inclinações. 208. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Exerce e muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Então, no caso dos pais, né, qual é a missão? Aquilo que eu tinha falado para vocês. A posição dentro de uma família permite ao espírito um determinado grau de manifestação da sua personalidade. Se ele é o pai, ou se ele faz parte dos pais, né, do grupo dos pais, ele traz uma ascendência e uma autoridade sobre os filhos. Se ele é filho, ele naturalmente se submete a essa influência. Se ele é casal, ele tem um grau de semelhança dentro de um nível de intimidade. Se ele faz parte de um grupo de irmãos, também o mesmo nível de igualdade, mas também ali de concorrência, né? Ou seja, ou de parceria, vai depender muito da natureza de cada espírito. Então, dependendo da posição que ele ocupa, ele vai ter ali um determinado tipo de manifestação da sua personalidade. No caso dos pais, que a gente pode lembrar de todo o processo, né? Existe ali a aproximação, existe ali depois a gravidez, depois existem aqueles cuidados básicos com a criança desde o início da sua existência, depois começa então o espírito da criança, começa então a despertar, começa a se tornar criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto. Todo esse comportamento vai ser influenciado diretamente pelos pais ou pelos seus cuidadores, né? Muitas vezes uma criança que acaba sendo adotada, uma criança que acaba sendo cuidada pelos tios, pelos avós, não importa, né? Aquele que tem a responsabilidade do cuidado com aquele espírito é para ele, sem dúvida, uma grande missão. E aí então nós recorremos àquilo que é passado para nós lá no Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe, naquele capítulo, que fala exatamente isso, porque nós pensamos assim, muitas vezes os pais fazem o que pode, mas os filhos não se transformam. Muitas vezes os pais são negligentes e o filho sofre. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos exatamente isso. O pai faz aquilo que os pais fazem aquilo que podem, aquilo que são capazes. Se os filhos forem espíritos que vão receber essa influência de uma forma positiva, serão gratos por aquilo que receberam, então todos conseguiram cumprir seu papel. Agora, se os pais são negligentes, os filhos, como espíritos, têm ali a sua própria história. Então eles devem, por aquilo que eles têm de compromisso, ajudar esses pais que têm esse tipo de desvio. Ou no caso de pais que fazem e filhos que não correspondem, é o caso, por exemplo, de espíritos rebeldes. Os pais fizeram aquilo que podiam. Aquele espírito negligente, aquele espírito rebelde, que foi que manteve ali o seu desvio. Então os pais não podem ser responsabilizados por isso. Por isso aqui ele está falando somente da parte da missão dos pais. Mas os filhos também têm suas missões. Quando ele vai crescendo, quando ele se desenvolve, aí depois chega a idade da velhice para os pais, onde eles ficam mais frágeis, aí então vem ali a responsabilidade dos filhos. Então todos têm compromissos. Mas para esse caso dos pais, que tem uma influência
muito poderosa, uma influência direta sobre a formação do caráter dos filhos. A gente fala formação do caráter, que na verdade a gente fala no moldar o caráter, porque o espírito já traz ali o caráter formado. Então ele vai moldar esse caráter, ajudando, né, no equilíbrio de determinadas condutas ou posturas que o espírito já traz, como um vício moral. Vai ajudá-lo, né, na condução da sua vida. Por exemplo, né, na sua formação escolar, no cuidado com a sua saúde, no aconselhamento para as diversas situações que ele vai vivendo. E é interessante também a gente perguntar como é que nós temos capacidade de orientar os espíritos se nós temos tantos problemas. A gente fica imaginando como é o preparo dos espíritos no plano espiritual. Será que existe ali um curso de paz? Certamente existe um preparo. Ninguém chega aqui do nada e fala assim, ó, boa sorte, vou te colocar meia dúzia de filhos e você se vira. Não é assim que funciona, né? Então existe uma preparação para os espíritos de acordo com as tarefas que eles vão desempenhar aqui no mundo físico. Porque do contrário, né, nós ficaríamos de acordo com as nossas possibilidades. Esse seria o caos. Porque nós ainda trazemos muitos problemas. Então, o instinto é muito natural. Aquele cuidado, aquela conduta e tudo mais. Agora, as orientações, né, a relação com os filhos e tudo mais, certamente nós já trazemos ali um conhecimento prévio do plano espiritual para cumprir essa missão. Toda missão tem um planejamento. Isso não acontece aqui no nosso mundo hoje. Você vai fazer uma viagem, você planeja a sua viagem. Você vai realizar uma tarefa, você planeja essa tarefa. Ser pais, a missão de pais não vai ser diferente. Questão 209. Por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Ou seja, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia bons espíritos como filhos? Um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam por uma senda melhor, e muitas vezes Deus o atende. Então aqui nós temos uma situação que ela é parcial, né? A resposta não foi completa. Porque às vezes você tem pais bons e virtuosos hoje, né? Hoje, porque a gente lembra sempre que esse período que nós vivemos no mundo espiritual, entre as reencarnações, ele é um período muito importante. Nós valorizamos um pouco, né? Porque nós acreditamos que as grandes transformações que o espírito sofre acontecem exclusivamente aqui durante a sua vida física, aqui a sua vida no mundo material. E nós não valorizamos exatamente esse período em que o espírito vive na condição de erraticidade. Nós temos estudado algumas dessas obras, né? Vimos Memória de um Suicida, Voltei, estamos vendo Nosso Lar. E vemos o quão importante é para os espíritos esse período no mundo espiritual. Não apenas aquele sofrimento inicial que eles sofrem de acordo com o modo como eles viveram, como foi o caso de um sofrimento indescritível de Camilo Castelo Branco no Memórias de um Suicida e o sofrimento de André Luiz durante aquele período tão doloroso para ele. Esse período inicial, no caso de Irmão Jacó, que nós vimos no livro Voltei, ele rapidamente já se estabeleceu no plano espiritual de um modo bastante proveitoso para ele, né? Porque ele já trazia uma bagagem muito positiva, contando a seu favor. Mas nós vimos esses dois espíritos que tiveram essa perturbação inicial, nós vimos o quão eles se transformaram desde o momento da desencarnação até o momento em que eles começaram a se desenvolver de fato no plano espiritual. Então é aquele sofrimento, são aqueles reencontros, aquelas recordações, ele processa toda a sua história recente, né, da sua última encarnação, vem ali todo o arrependimento que ele tem, vem depois ali o novo planejamento. Então o espírito acaba reencarnando, né, com a mente bastante transformada. Ele realmente deseja fazer algo diferente. Só que nem sempre esses espíritos, quando reencarnam e trazem esses valores, ele é um espírito que teve no seu histórico recente atitudes de nobreza. Basta a gente lembrar, só para poder ilustrar, livro O Céu e o Inferno, Criminosos Arrependidos. Nós tivemos ali o relato de um espírito que ele era marinheiro. E aí então, durante as suas viagens, ele acabou, houve um naufrágio e ele desencarnou.
E ele provocou uma grande comoção naquela cidade onde ele vivia, porque ele era uma pessoa muito boa, uma pessoa muito generosa. Como aquilo poderia ter acontecido com ele? E ele então recebeu todas as homenagens e tudo mais. E aí então, na entrevista com Kardec, ele falava exatamente isso, que ele recebia esses elogios hoje, mas no passado ele jogava pessoas no mar para morrerem afogadas. E aí então, de uma encarnação para outra, que ele tanto sofreu, tanto se transformou, ele era uma pessoa que, aos olhos da sociedade atual, daquela sociedade que ele tinha vivido, ele era uma pessoa extremamente nobre. Então a transformação de um espírito não acontece de uma hora para outra. Ele vai se transformando. Então aquilo que nós vemos em pais bondosos, pais generosos, eram espíritos que sofreram essa transformação durante esse período entre encarnações, mas que muitas vezes deixaram pendências. E aí então esses espíritos do passado que sofreram por causa das condutas desses indivíduos reencarnam no seu meio. Então na verdade eles pensam assim: pais tão diferentes, né, pais tão bondosos e filhos tão problemáticos. Filhos perversos, filhos desequilibrados. Como lembra André Luiz, ele sempre fala para nós, né? Deixa eu até pegar para vocês aqui, que eu gosto dessa passagem, que trata de filhos problema. Deixa eu pegar rapidamente aqui, só um instantinho. Calvin, bom dia, Sol de Netuno. Deixa eu pegar aqui, porque ela traz exatamente o esclarecimento que a gente precisa para melhor entendermos essa situação. Ele diz assim, só um instantinho, pegando aqui, mais um pouquinho, estou passando aqui no meu bloco de notas, mais um pouquinho aqui, está aqui, ó, do livro Sinal Verde. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes, a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhes foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Então, assim, muito sábia essa colocação de André Luiz, porque mostra, né, complementando esse trecho que nós lemos agora do Livro dos Espíritos, mais uma vez, por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Aí, nesse caso, eles colocam uma situação em que o mau espírito, que tem uma vontade de realmente se transformar, de crescer, mas que traz ainda tendências muito problemáticas, ele pede, então, a permissão para reencarnar num grupo familiar já bem estruturado e equilibrado para que seja para ele um modelo de conduta. Esse é um caso em que o espírito não tem nenhuma relação com esses pais. E esses pais, de fato, receberão como missão ajudar esse espírito. Agora, como eu falei para vocês da história lá do céu e inferno do marinheiro, muitas vezes nós temos um casal, um grupo familiar, que se transformou positivamente, mas que não conseguiu ter essa transformação, né, nesse familiar. Não aconteceu essa transformação nesse espírito próximo a eles. Era um espírito vinculado àquele grupo, mas vinculado por débitos do passado. E não por afinidade ou por afeto. Questão 210. Os pais poderão, pelos seus pensamentos e suas preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito em lugar de um espírito inferior? Aí a resposta já está pronta naquilo que nós conversamos há pouco. Os pais pedem, me dê bons filhos, me dê um filho que seja estudioso. Quantas vezes acontece? É um desejo quase que inconsciente dos pais no momento em que planejam, né, terem filhos. Então eles querem filhos saudáveis, filhos que sejam honestos, trabalhadores. E isso a gente fala dos pais conscientes, obviamente, né? Porque nós encontramos famílias em que acontecem gravidezes que parecem ocasionais, acontecem por acaso, e aí então eles não têm essa preocupação com a formação dos filhos, né? Já que foi um acidente, muitas vezes um acidente que, né, uma gestação que é indesejável. E ali a gente já começa já
a elaborar uma história de como será o futuro dessa família. Uma gravidez que foi não planejada, os pais que não desejavam aquela gravidez, o filho que já nasce com um sentimento de rejeição. E aí a gente tem ali todas as histórias que nós já conhecemos da doutrina, né? Dentro da doutrina. Mas aqui nesse caso, então, pais que fazem esse planejamento, eles desejam tudo aquilo que tem de melhor. Eles querem filhos que sejam saudáveis, que sejam honestos, que sejam trabalhadores, que tenham uma trajetória bem-sucedida, que tenham filhos, que sejam felizes, tudo aquilo que é de bom e do melhor que nós desejamos. Mas aí tem aquela história que André Luiz, Lísias comentou com André Luiz, lá em Nosso Lar. Desejar, saber desejar e merecer. Então, nesse caso, poderão os pais, pelo pensamento e preces, atrair um bom espírito? Não, mas podem melhorar o espírito da criança a que deram nascimento e que lhes foi confiada. Esse é o dever. Filhos maus são uma prova para os pais. Nós lemos agora há pouco de André Luiz, lá no livro Sinal Verde, exatamente esses esclarecimentos. Que muitas vezes esse espírito problemático se tornou problemático por comportamento nosso. Seja por intenção, seja por negligência apenas. Mas a responsabilidade é nossa. E a lei de causa e efeito leva em consideração, sem dúvida nenhuma, colocando ali atenuantes e agravantes diante daquela situação, mas jamais nos tira a responsabilidade por aquilo que nós fizemos. Se nós desvirtuamos um espírito, nós teremos a responsabilidade de colocá-lo de novo nessa linha evolutiva equilibrada. Tudo é para o progresso, sem dúvida nenhuma. Depois aqui, questão 211. Deixa eu ver aqui. Ixi, tem bastante coisa ainda. Vou fazer a 211, depois a gente continua no próximo encontro. De onde vem a semelhança de caráter que existe frequentemente entre irmãos, sobretudo entre gêmeos? Espíritos simpáticos, que se aproximam pela similitude de seus sentimentos e que se sentem felizes de estar juntos. Aqui fala, né? Porque a ideia dos gêmeos também, principalmente na época de Kardec, era sempre assim. Nós falamos do século XIX, um pouco antes disso. Nós temos culturas, por exemplo, né, entre índios, havia uma tradição que quando nascia gêmeos, um deles era morto, porque representavam o bom e o mal. O mal era morto, o bom ficava. É uma cultura, era uma tradição primitiva que demonstrava o ignorante de um determinado grupo, de uma sociedade, mas que fazia parte da história. Depois nós começamos a ver, né, o grande mistério que envolvia a ideia, né, das gravidezes gemelares, né, que mostrava então gêmeos que eram idênticos, gêmeos que não eram idênticos, que nasciam como chifópagos, né, outros que desencarnavam antes, tem até história de terror, né? Tem um filme que eu me esqueci o nome dele agora, eu acho que era... Qual é o nome dele? Me esqueci. Mas que havia ali então, nasceram gêmeos, um par, um deles morreu e assombrava então a outra lá, a mulher, que é para sempre. E aí então o outro gêmeo era o gêmeo do mal. Então assim vai, a gente vai vendo essas semelhanças, né, essa familiaridade, né, ou afinidade que existe entre eles. Então gostam de se vestir de forma parecida. Aí eles falam, nossa, olha só esses gêmeos, gostam de viver de uma forma muito parecida. E na verdade eles foram educados dessa forma. Desde pequenininho os pais colocavam as mesmas roupas, cortavam o cabelo do mesmo jeito, levavam para o mesmo lugar, as crianças aprenderam assim, aí depois falam, nossa, olha como eles são parecidos. Mas para quem já conviveu com gêmeos, né, sabe exatamente ali a diferença que existe entre a personalidade deles. Alguns são mais dóceis, outros são mais irritadiços, outros são mais tranquilos. Então, fora a semelhança física, muitas vezes não existe ali nenhuma semelhança dentro de tendências e de valores. Então, essa ideia dos gêmeos é algo que no passado impressionava muito. Hoje já é algo natural, principalmente quando a gente começa a entrar mais na parte da medicina, nos tempos atuais, onde para a fertilização in vitro, essa indução da ovulação da mulher e depois da implantação, né, dos embriões, né, e depois acabam nascendo
trigêmeos, quádruplos, quíntuplos. Então hoje já não impressiona, mas hoje a gente já não fica impressionado com os gêmeos. O que impressiona é a quantidade que eles nascem agora, de tão comum que ficou a coisa. Mas convivendo com eles a gente percebe que essa educação que é recebida pelos pais, que muitas vezes formam, induzem os filhos a terem determinado tipo de comportamento. Mas eles entre si temos gêmeos que são simpáticos e temos gêmeos que são antipáticos, como qualquer grupo de irmãos, como qualquer grupo familiar. Então só traz essa característica deles viverem de uma forma muito próxima. E aí nós temos espíritos que são muito amigos, dentro dessa condição de gêmeos, e outros que são inimigos. Chifópagos, né, que nascem ali unidos fisicamente, Kardec vai falar sobre isso daqui a pouco, ele fala também de espíritos que são amigos e que são inimigos. De espíritos que se odeiam, tem uma antipatia enorme. Era o caso de duas chinesas que nasceram grudadas, que faziam parte de circos do passado. Lembro que chifópagos eram aberrações, e essas aberrações faziam parte desse circo de horrores, né, que apresentavam de uma forma itinerante nas cidades. E eram duas gêmeas que nasceram unidas pelo tronco. E elas se odiavam, e tinham que passar a vida convivendo daquele jeito. Por outro lado, nós temos a história, né, de duas gêmeas que também nasceram assim com o mesmo tronco, né, assim, com as duas cabeças separadas, que elas são muito amigas, né, pelo menos é o que mostra, né, nos documentários, nas reportagens que só foram feitas a respeito delas. E é, sem dúvida nenhuma, uma situação bastante difícil. Porque no caso de haver ali, elas têm órgãos separados. Se uma desencarna, se uma morre ali fisicamente, a outra também acaba morrendo junto. Né? Porque não é possível separar uma da outra, né? Porque a parte de uma vai virar um cadáver, a outra, consequentemente, vai sofrer a influência disso. Então, no nosso próximo encontro, a gente continua falando um pouquinho mais sobre isso, mas para quem tiver interesse em conhecer sobre a gestação gemelar, né, sobre gêmeos, o livro Gestação Sublime Intercâmbio, do Dr. Ricardo de Bernardi, ele aborda vários aspectos da gestação. Então ele fala sobre abortos espontâneos, abortos provocados, fala sobre gêmeos, fala sobre enjoos, simpatias e antipatias entre pais e filhos, enfim, traz ali vários temas interessantes. Nós paramos aqui então no 210, que foi o que eu fiz agora, nós vamos fazer de novo, né? Já que nós entramos aqui no assunto gêmeos, mas nós paramos então no 211. Beleza, pessoal? Então, falamos sobre parentesco e filiação, falamos sobre semelhanças físicas e morais, e depois falaremos também sobre ideias inatas, também tema bastante interessante hoje, né, nos tempos de hoje, que nós vemos tantos vídeos, né, que são mostrados de crianças prodígios, né, falam sobre talentos e tudo mais, né, então